de abril é o Dia Nacional da Caatinga. O bioma, que é exclusivamente brasileiro, tem uma fauna e uma flora bastante diversificadas, né? Só de abelhas, por exemplo, são 211 espécies que, além de gerarem renda para as famílias, também ajudam a preservar a vegetação. Árvores baixas, com muitos galhos, poucas folhas e vários espinhos. Características que ajudam a suportar a escassez de água, principalmente nos meses mais secos do ano, em que a caatinga fica toda em tom de cinza. Essa vegetação ocupa cerca de 11% do território brasileiro. Está presente em todo o Nordeste e no norte de Minas Gerais. O bioma é conhecido pelo clima semiárido, de altas temperaturas e poucas chuvas. Mas a pequena quantidade de água que cai aqui é o suficiente para, em apenas algumas horas, renovar a paisagem. Logo, as flores começam a surgir e colorir a mata nativa, com tons de amarelo, roxo, branco e rosa. Elas também servem de alimento para as abelhas, que com o pólen fabricam o mel. A gente costuma dizer que o mel é uma consequência, né? Mas o principal papel dessa abelha é, sem dúvida, a polinização, né? Uma vez que essa abelha visita aquela flor é polinizada, ela vai gerar fruto, que vai gerar sementes, que vai poder dispersar muitas plantas, entre outras, da caatinga, né? No bioma, mais de 200 espécies de abelhas. A maioria são raras, do tipo sem ferrão. 9 delas são típicas do sertão pernambucano, como a mandaçaia, que seu Almiro cria. Aqui, ele tem mais de 40 colmeias com cerca de 45 mil abelhas. E com tantas flores brotando na roça, espera esse ano colher muito mel. Florando está bem, o solo está úmido, tudo indica que elas vão produzir mel, né? Acho que o prejuízo do ano passado vai ser lucro esse ano, né? Lucro para seu Almiro, que vai comercializar cada vidro de mel por R$20, também para as abelhas, que agora têm pólen de sobra, e principalmente para a caatinga, que a cada voo é preservada. De criar as abelhas em caixinhas é simular o ambiente natural delas. Essas abelhas, elas fazem o ninho dentro do oco das árvores. Então, as árvores que as abelhas fazem o seu ninho dentro, normalmente elas têm uma espessura bastante razoável, o que dá um conforto térmico para as abelhas. E aqui, então, a gente estabeleceu um modelo que seja vertical, para imitar o tronco na natureza, e um modelo que tem vários compartimentos que mostram exatamente como as abelhas gostam de fazer a sua casa dentro da colmeia. A caixinha que a gente propõe para que as pessoas criem abelhas é essa caixinha modulada. De madeira, por quê? Porque as abelhas gostam de fazer o ninho no tronco das árvores. E a parte mais inferior da colmeia, normalmente é onde elas depositam o lixo. E aqui a gente pode ver então que é uma caixa, uma alça, que tem uma certa altura para as abelhas poderem colocar o lixo. Logo acima disso, as abelhas vão fazer a criação dos seus filhotes, numa parte que a gente chama de ninho. Vocês veem que tem uma conexão com o lado externo, aqui é a entrada, e por aqui as abelhas entram e saem coletando alimento ou jogando lixo para fora de casa. De tal forma que nós temos um assoalho nessa parte e um assoalho que tem frestas nas laterais, para que as abelhas possam ir lá para a parte inferior e colocar o lixo. Se essa parte já está toda ocupada pelas abelhas, com a cria e com um pouco de mel, a gente fornece uma outra alça. Essa alça se chama sobreninho. E no sobreninho nós também temos um assoalho, só que o formato da abertura é diferenciado. E isso auxilia bastante na hora da reprodução das colmeias, porque a gente não precisa ter o contato manual. As abelhas vão construir um favo em cima e um favo nessa alça de baixo, de tal forma que basta você abrir entre uma alça e outra que se rompem os favos e você, portanto, pode multiplicar essa colmeia sem ter que manusear diretamente as abelhas. Agora, um detalhe importante nessa alça do sobreninho é que tem um furo lá na parte lateral, na parte traseira. Eu vou virar aqui para vocês verem. É como se fosse o furo de entrada. E qual é a função disso? A função é ventilação, porque o ar entra por aqui. As abelhas desidratam o mel, o néctar, dentro da colmeia, então produzem vapor quente. Esse vapor vai para as camadas mais superiores da colmeia e ele sai por essa ventilação que tem aqui. É como se fosse uma janela no apartamento das abelhas. Bom, isso então seria uma colmeia completamente feita.
a gente tem uma tampa que é para vedar isso e a abelha está aqui dentro muito bem desenvolvida. Quando chega na época de intensa florada, que é mais ou menos em julho até outubro, as abelhas vão começar a armazenar bastante mel. E como eu quero que elas armazenem mel excessivamente, então a gente pode acrescentar uma alça chamada de melgueira. Essa alça também tem um assoalho vazado para que as abelhas possam circular dentro da colmeia, e aqui é uma região onde elas só vão colocar potes de alimento com mel ou com pólen. Elas não vão depositar cria aqui. E isso é ótimo, porque daí quando eu precisar de colher o mel, eu simplesmente tiro essa alça, transfiro a tampa para a parte de baixo e vou manusear esse mel e embalar esse mel em outro local. Dessa forma, eu tenho uma caixa que tem partes induzidas para que as abelhas possam trabalhar para elas e para mim, obviamente.